Muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. Temos aqui algumas caras novas, pelo menos os nomes, não é? Creio que estarão aqui algumas pessoas pela primeira vez, o caso da Isis, penso que o Carlos também está pela primeira vez. São bem-vindos, muito bem-vindos. E estamos na nossa 21ª palestra, subordinada ao tema o que é que o livro de Daniel tem para ensinar aos remanescentes do tempo do fim. Antes mesmo de abrirmos a palavra, vamos pedir a presença de Deus conosco. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, é um privilégio podermos dirigir-nos ao Criador do Universo, àquele que não tem princípio, não tem fim, aquele que entregou o seu Filho, a maior dádiva, para vir a esta terra escura, triste, enviado para os seus, quando os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós cremos no seu nome, Pai. Obrigada por nos aceitar como filhos por adoção. Obrigada porque o Senhor nos deixou ficar um tesouro espetacular, a sua santa palavra, também o espírito de profecia, para que não erremos. E por isso nós aqui estamos, Pai, não só para nos alimentarmos, mas também para recebermos o alimento que havemos de dar a outras pessoas. Que o seu espírito seja o nosso mestre, o nosso instrutor. É o que lhe suplicamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, como eu já disse, e nunca é demais repetir, particularmente este capítulo, é um capítulo para o qual não existe um consenso. Portanto, cada comentarista não são todos exatamente da mesma opinião. E ainda mais, nos últimos 6 versículos, do versículo 40 ao 45, de maneira que, como são cenas que ainda não aconteceram, nós não podemos fazer com segurança e certeza a afirmação de que vai ser desta ou daquela forma. Mas estamos atentos e sobretudo, nestes últimos versículos do capítulo 11 e o capítulo 12, porque como nós sabemos, o 12 é uma sequência do 11 e, portanto, não existia capítulos na altura em que a Bíblia foi escrita e, portanto, nós seres humanos, fizemos essa separação para nos facilitar a consulta. Contudo, precisamos ter esta noção do que é que Deus nos quer transmitir. Já vimos aqui que neste capítulo 11, a grande luta é entre o rei do norte e o rei do sul. E nós chegamos à conclusão que o rei do norte era aquele poder que na altura tinha a hegemonia, ou seja, era o poder dominante, começando pela Pérsia, depois a Grécia e depois Roma pagã e depois a Roma religiosa. E também recapitulando, nós percebemos que, com segurança, este capítulo começa a falar da Roma religiosa a partir, seguramente, do versículo 31. Porquê? Pelas características que tem. Ou seja, a sua atuação é diretamente com o santuário e com aquele que está no santuário, com aquele que ministra no santuário. E, portanto, que é Jesus Cristo. A sua atuação, o seu ódio é contra Cristo e neste momento é contra os seguidores de Cristo, ou seja, os cristãos, aqueles que buscam refletir a imagem de Cristo. E, portanto, este poder do Rei do Norte
ele tem, podemos dizer, um opositor, que é o rei do sul. E é curioso que nós já vimos que ao longo dos versículos deste capítulo nós encontramos aqui o rei do norte a lutar contra o rei do sul, e depois é o sul que investe contra o norte, e depois é o norte que investe contra o sul, e o capítulo basicamente passa-se todo neste cenário. Contudo, quando nós chegamos e portanto podemos ver, já agora, podemos ver desde o versículo 31 até ao 39, quem esteve no predomínio foi o rei do norte. Ou seja, descodificando aqui o símbolo, portanto, era e é uma ideologia, que é uma ideologia dita cristã. É alguém que investe contra o que é do cristianismo, alguém que persegue os cristãos, alguém que oferece benefícios, oferece lisonjas, posições para aqueles que forem contra, ou que abdicarem, ou que renunciarem à sua fidelidade a Cristo e ao Santo Pacto, que são os 10 mandamentos. E, portanto, nós começamos a ver aqui que é uma ideologia que, dizendo-se cristã, tem uma postura mais parecida com o dragão do que com Cristo. E esta imagem nós vamos encontrá-la depois, um pouco mais ampliada no Apocalipse capítulo 13. 12 e 13. Muito bem, a partir do versículo 40 nós já chegamos à conclusão que entra em cena novamente o rei do sul, e desta vez é um ataque frontal direto, forte, contra este rei do norte. E diz-nos o versículo 40. Portanto, irmãos, situando-nos aqui na história, nós já estamos muito mais perto de nós. E eu quero salientar isto porquê? Porque se nós temos acompanhado o capítulo 7, o 8, o 9 e agora o 11, nós percebemos que a profecia, ela se desloca do Oriente para o Ocidente. E isto vai nos ser útil, porque depois vamos ver ela continuar a direcionar-se ainda mais para o Ocidente, para aquilo que é conhecido na história como sendo o Novo Mundo. Mas é só para nós vermos isto, que Deus está a direcionar a nossa visão para o Ocidente. Isto é importante porque, eu já disse isto uma vez aqui, porque praticamente todo o mundo cristão, ele tem o seu olhar nas profecias, mas como se as profecias tivessem o seu cumprimento aonde? No Ocidente? Não, no Oriente. E, portanto, o mundo cristão está com o olhar para um lugar quando o inimigo vai vir do outro. E os únicos religiosos sobre a face da terra que têm este conhecimento e esta visão das coisas são aqueles a quem Deus classificou como sendo os entendidos. E diz aqui, inclusivamente, já passamos por isso, os entendidos ensinarão a muitos, como diz o versículo 33. Portanto, cabe-nos a nós ensinarmos outros e chamarmos a atenção dos outros para estes detalhes que fazem toda a diferença. Bom, mas então o versículo 40, nós já tínhamos visto que diz: ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele com o rei do norte. Este fim do tempo, nós dissemos quando é que era, lembram-se? 1798. 1798. E como é que foi esta luta do rei do sul, que nós já vimos que é o ateísmo, lembram-se? Como é que ele lutou contra o rei do norte? Na Revolução Francesa. Portanto, cumpre-se aquilo que Apocalipse 13 diz como sendo o rei do sul a fazer uma ferida mortal ao rei do norte. Ou seja, o ateísmo em ataque aberto, direto, frontal
contra a ideologia supostamente judaico-cristã, ou pelo menos os princípios. Está certo? Muito bem. Isso tem permanecido até ao dia de hoje. Portanto, essa ideologia tem entrado de tal forma que parece que vai obter a vitória. Ou seja, nós estamos num tempo em que, sobretudo aqui na Europa, não sei como é que é noutros países, mas a Europa tem um grande cariz, como é que eu hei de dizer, não, falta-me agora a palavra, portanto, não precisar de Deus para nada, portanto, é autossuficiente, é um espírito independente de realizações humanas. Eu não sei como é que é noutros países, mas se os irmãos repararem, quem vê televisão, nos anúncios que passam, ultimamente passa muitas vezes esta frase: humaniza-te. Humaniza-te. Já têm reparado nisto? Então, o que é que se está a valorizar aqui? Não é Deus, não é os princípios morais, é os humanos. O valor do homem acima de qualquer outra coisa. Contudo, diz-nos o resto do versículo 40 que e o rei do norte virá com turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros e com muitos navios e entrará nos países e os inundará e passará para diante. Pois nós não sabemos ainda como é que tudo isto vai acontecer, mas esta linguagem, carros, cavaleiros e navios, é uma linguagem que é uma linguagem militar, não é? Dá-nos a sensação de que o rei do norte vai fazer uma investida, mas uma investida bélica, podemos dizer, contra o rei do sul. Não sabemos como é que isto vai acontecer e se efetivamente é assim, mas pela descrição dá-nos a sensação que sim. Nem todos têm esta compreensão deste assunto. Versículo 41. Entrará na terra gloriosa. Estamos a falar do rei do norte. O que é a terra gloriosa? A igreja. Ora bem, até agora estávamos a falar geograficamente de Israel. Mas neste momento, nós sabemos que o povo de Deus não é mais Israel literal, porque o povo de Deus não está só em Israel. Aliás, diz-nos no livro de Gálatas de que todo aquele que aceita Jesus Cristo é descendência de Abraão. Logo, estamos a falar do povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou têm a fé de Jesus também. E, portanto, diz aqui que entrará na terra gloriosa, ou seja, entrará na igreja. Mas como é que ele entra na igreja? Provavelmente com a sua ideologia. Com a sua ideologia. Faz sentido, né? Faz sentido. E se nós formos entrar em detalhes, nós começamos a perceber que até mesmo dentro da nossa igreja, nós encontramos a igreja completamente diferente do que ela era, por exemplo, quando eu entrei para a igreja. O Dr. Walter White, ele tem uma pregação que eu gostei imenso, que tem por título I want my church back. Eu quero a minha igreja de volta. Eu também. Por quê? Porque parece-nos que a igreja hoje é completamente diferente daquela que era há uns anos atrás. Não quero entrar aqui em detalhes, em pormenores, mas nós percebemos que há muita coisa que está diferente. Parece que nós estamos descontextualizados. O que é que aconteceu? Aquilo que era visto como mundano, hoje parece que se tornou cristão. Aquilo que era inaceitável, hoje é normal. Então alguma coisa aconteceu. O que é que aconteceu? Foi a ideologia do Rei do Sul que entrou nos nossos colégios, entrou nas nossas escolas, entrou nas nossas universidades e de repente, não foi de repente, mas foi a pouco e pouco, subtilmente, como dizia lá no capítulo, vamos voltar um bocadinho atrás,
no capítulo 8, e os irmãos lembram-se de termos lido isso, no capítulo 8 diz, no versículo 24, diz, grande será o seu poder, mas não de si mesmo, destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e quem? E o povo Povo santo. Destruirá o povo santo. E parece-me que tem sido isso que tem acontecido. Entretanto, no versículo 41 de Daniel 11 diz o seguinte, e dezenas de milhares cairão. Irmãos, estamos a falar da igreja. Estamos a falar de irmãos nossos, filhos, maridos. Dezenas de milhares cairão, mas da sua mão, ou seja, da mão do rei do norte, escaparão estes. Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. O que é que Deus quererá dizer com isto? Hoje já não existem os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas. O que é que será que Deus quererá dizer com isto? Bom, nós não sabemos exatamente, mas uma coisa nós podemos ir atrás, saber o que é que Deus quer dizer com isto. Bom, Moabe e Amon, os irmãos sabem de onde é que vêm esses termos. Os Amonitas e os Moabitas. Alguém quer alvitrar? São os filhos de Ló com suas filhas. Exatamente, muito bem. Nós podemos passar para Jeremias 48, 47 e 49, 6. Não vamos ler estes textos, mas já ficam na gravação. Mas vamos dar um saltinho a Gênesis, pois é exatamente lá que vem esta expressão. Gênesis 36, 8. E depois, não sei se lembram o que era Edom. Alguém se lembra o que era Edom? Não era os de Esaú? Era Esaú, exatamente, Esaú ou Edom. Então vamos aí a Gênesis 36, 8. E diz-nos o seguinte, portanto, Esaú habitou no monte de Seir, Esaú é Edom, certo? Quem era Esaú? Filho de Isaac. Isaac, ou seja, era ou não era do povo de Deus? Filho de um patriarca. Exatamente, portanto, é alguém que vem do povo de Deus, apesar de depois se ter afastado. Vamos também a Gênesis 19, 37 e 38. Aquilo que a Carla referiu há pouco, encontra-se em Gênesis 19, versículo 37 e 38. Estamos a falar aqui de Ló, perdão. A primogênita, portanto a mais velha do Ló, deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Aqui temos a origem. Este é o pai dos Moabitas, de hoje. A menor também deu à luz um filho, chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, de hoje. Portanto, dá-nos a sensação que os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas são pessoas que vieram de alguma forma do povo de Deus, mas que se afastaram, que se corromperam, percebem? Dá-nos a sensação, não sabemos se será mesmo assim, que no versículo 41 de Daniel, quando diz que da mão do rei do norte escaparam os Edomitas, os Moabitas e as primícias dos filhos de Amon, serão quem? Provavelmente alguns crentes ou grupos de crentes que já fizeram parte de nós, mas que saíram de nós. Quem sabe poderão ser até nossos filhos, não é verdade? Que se afastaram
mas que a seu tempo voltarão. Eles escapam da ideologia do Rei do Norte. Não sabemos se será assim. Versículo 42. Estenderá a sua mão contra os países. Estamos a falar aqui agora de uma nova fase do Rei do Norte. Portanto, agora aqui já é aquela fase de que lá em Apocalipse 17 diz que a besta que era já não é, lembram-se? Já não é porquê? Porque foi ferida com uma ferida de morte, porque o Rei do Sul investiu contra ele, mas voltará. Portanto, agora, a partir do versículo 40, nós temos de meio do versículo 40, nós temos uma segunda, ou melhor, uma terceira fase do Rei do Norte, em que ele vai fazer o quê? Versículo 42. Estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Portanto, aqui temos o Rei do Sul, acaba por ser o quê? Podemos dizer, não tanto vencido, mas aliado ao Rei do Norte. Irmãos, até aqui, o povo de Deus não o vimos aqui. Já repararam? Uhum. Onde é que anda o povo de Deus? Bom, enquanto o Rei do Sul estava lutando contra o Rei do Norte, eles andavam entretidos em combate um com o outro. E o povo de Deus até estava numa tranquilidade relativa. O problema vai ser depois. É que na aliança destas duas ideologias, do catolicismo juntamente com o protestantismo apostatado, ou seja, a mãe com as filhas da mãe, ok? Em união com a ideologia ateia, e aqui temos os três, a besta, o falso profeta e o dragão, ou seja, ateísmo, protestantismo e catolicismo, estou a falar já em linguagem de Apocalipse. Quando eles estiverem perfeitamente unidos, eles têm, todos eles, um inimigo comum. Um povo pequeno, pobre, diz-nos o profeta, humilde e pobre, e já vamos ver isso, que não se identifica nem aceita a ideologia do Rei do Sul, porque nós não somos ateus, nós temos um Criador. Não nos identificamos com o protestantismo porque ele apostatou e tampouco com a ideologia do Rei do Norte. Porquê? Porque ele, apesar de se dizer cristão, ele quer ser como Deus, assentar-se como Deus, inclusivamente como se fosse o próprio Salvador do planeta. E aí, esta trindade satânica vai voltar o seu olhar para quem? Para os únicos que não se dobram como Mardoqueu se não dobrou diante de... Agora esqueci-me do nome, quem me ajuda? Diante de... Do rei da Pérsia. Ramã, acho que é Ramã. Amã. Amã. Muito bem. Então, vamos continuar. Versículo 43. Reparem o que é que faz o Rei do Norte. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata. O que é isto? E de todas as coisas preciosas do Egito. Então, há aqui o quê? Um despojar de tudo que o ateísmo tinha conquistado. Nós pensamos que poderá ser através de impostos, multas, ou seja, deixar as pessoas completamente sem recursos. E os líbios e os etíopes o seguirão. Até que acontece alguma coisa. No versículo 45, que era este o vosso TPC.
Versículo 45 diz, mas, há aqui um mas. Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O Fabiano queria dizer alguma coisa. Força. Boa tarde, boa noite. Você Olá. perguntou em relação à questão de como ficou a questão da COP26, né? E uma das coisas que foi estabelecida é uma taxação mundial de, no mínimo, 15% por todos os países pela questão do carbono. Exato. Já que o COP estabeleceu que os combustíveis fósseis, entre aspas, não é mais sustentável, agora precisa ser uma ecologia verde. Então, de certa maneira, a taxação já está sendo estabelecida, né? Exato, exato, obrigada, Está, foi bom. nesse contexto que nós estamos, né? Ok, foi bom lembrar isso. Exatamente, eu acho que já tinha falado nisto aqui no grupo já há muito tempo atrás, de um vídeo que eu gostei imenso de ver e aconselho os irmãos todos a ver. Posso até colocar no grupo, eu penso que já tinha colocado, mas agora já não estou certa, que é uma entrevista que foi feita aqui há alguns anos atrás. Eu, na altura, até falei com a Beluxa, de um indivíduo ligado às finanças americano. Esta entrevista foi feita num canal de televisão americano. E ele era, pronto, é uma pessoa muito ligada à bolsa de valores, correção monetária, pronto, todas essas coisas. E foi-lhe feito, aquilo chama-se ICE 9, mas eu posso colocar no grupo para os irmãos. E é muito interessante esse vídeo, porque ele dá detalhes, e eu não me esqueço o que ele disse, que o que estava previsto, que é uma crise assim estrondosa, muito à semelhança das crises que já houve anteriormente, inclusivamente ele cita a crise da Grécia, não sei se os irmãos se lembram disto, portanto as crises são cíclicas, esta é de efeito dominó. Ou seja, eles sabem para onde é que vai cair a peça, porque eles sabem as outras peças para que lado já caíram. E o que é que ele refere? Ele referiu uma coisa que eu fixei, que é o seguinte, ele diz que a sede por recursos é tão grande, que eles vão retirar, vão colocar impostos altíssimos, não só aos Estados, aos países, mas também às pessoas, impostos altíssimos por tudo, por heranças, por casas, por terras, por carros, por tudo. Ele referiu lá, eles vão despojar as pessoas de tudo até ao centavo. E eu achei muito curioso, e na altura, pronto, eu não fiquei preocupada por mim, porque como eu não tenho nada, tampi, como dizem os franceses, não é? Pronto, também não tiravam nada. Mas pessoas que tinham bens, e que eu sabia, irmãos nossos, que tinham recursos, e tinham recursos no banco, ele chegou a dizer, ele chegou a ir longe a dizer que quem tinha recursos bancários que os retirasse. E eu sei que agora isto não é fácil, porque o banco tem que saber se a pessoa vai levantar, para que é que vai levantar, a que é que se destina, todas estas coisas não são fáceis, não é? Nós tivemos inclusivamente no comércio do meu pai um indivíduo, pronto, era um indivíduo de recursos, um indivíduo interessante, e que ele ia comprar um carro caro, caríssimo, e no stand eles aconselharam-no a fazer um crédito, e ele disse, não, mas eu não quero, eu quero pagar cash. E foi uma pressão e uma dificuldade que o homem teve de levantar o seu dinheiro para poder comprar isto. Ele disse-me a mim, portanto não foi nada que eu tivesse ouvido, viu-se aflito para conseguir levantar o dinheiro para poder pagar o carro, não que ele não tivesse atenção, mas é que o governo não lhe estava a permitir fazer um levantamento daquela soma. O próprio dinheiro, o banco não deixa de tirar o próprio dinheiro. Ok, então não sabemos, é que foi como eu disse no início, se realmente vai ser assim. O que é facto é que estamos a viver num contexto em que alguma coisa vai acontecer de importante e de significativo entre estes dois gigantes.
o rei do norte e o rei do sul. Até que vai acontecer isto que acontece, que diz no versículo 44, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E ele sairá com grande furor, o rei do Norte sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então vamos devagarinho. O que é que tudo isto quer dizer? O que é que são estes rumores do Oriente e do Norte? Bom, ele auto-intitula-se Rei do Norte. O Rei do Norte é ele que se intitula Rei do Norte, porque nós sabemos quem é o verdadeiro Rei do Norte. Quem é? Jesus. É Jesus Cristo. Biblicamente falando, norte é céu, sul é terra. Este é nascer do sol, oeste, o pôr do sol, poente, ou seja, ocidente. Então, o que é que são estes rumores do norte? Rumor significa que alguém está a falar alguma coisa. Não seria as 3 mensagens angélicas? Isto significa que há um povo que está a dizer: não, o verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo e ele está para chegar. O verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo e ele está para chegar. E se nós formos a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, não vamos ler tudo, mas os irmãos vão se aperceber que este capítulo tem a vinda de tem 2 vindas, podemos dizer. Uma do Messias e outra do Anticristo. Ou seja, do inimigo, cuja vinda, aqui temos a palavra novamente, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então o capítulo 2 começa por dizer: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a vinda de Jesus, do verdadeiro Rei do Norte. Mas depois, no versículo 8, diz: então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ok, manifestação da vinda de Jesus Cristo. Versículo 9. A esse iníquo cuja vinda. Então aqui temos a mesma palavra. Neste capítulo temos a vinda de Cristo e a vinda do Anticristo, que é, no capítulo 11, chamado de, por usurpação, de Rei do Norte. Aquele que cria e quer o lugar de Deus, aquele que quer formar um reino, aquele que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, aquele que nos inferniza a vida, aquele que persegue, que oprime, que usa de coerção. Todas estas palavras são aplicáveis aqui, mas existe um povo nesta terra que vai dizer: não, mas não é ele o salvador do planeta. Nós estamos à espera do salvador da humanidade. Jesus Cristo, quando vier, ele não vai salvar o planeta. Ele vai tirar-nos daqui, né? Ele vai vir buscar os que já estão salvos. Ele não vem salvar ninguém. Ele vem buscar aqueles que pela fé aceitam a salvação que Cristo já nos deu. Na primeira vinda ele veio salvar efetivamente. É como diz Hebreus, não é? Nós conhecemos Hebreus capítulo 9. Vamos dar um saltinho ao livro de Hebreus, capítulo 9. E diz-nos o versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, ou seja, veio salvar, aparecerá a segunda vez sem pecado a quem? Aos que o esperam. Que é precisamente esse pequeno grupo que está à espera dele. Ok? Mas e o que é que são os rumores do Oriente? O que é que são os rumores do Oriente? Onde é que é o Oriente? Vamos Do à lado oeste.
É do oeste. Vamos a Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Vejam se fala aqui do Oriente. Gáunia, quando puder, há uma mão no ar. É o Fabiano, mas eu penso que foi o que ele já referiu há pouco, ou não? Ok. Fabiano. Certo. Não sei se ele esqueceu de tirar a mãozinha. Eu tiro. Eu esqueci, vou tirar. Ok, obrigada. Então, Apocalipse capítulo 7. De que é que fala Apocalipse capítulo 7? Vamos começar no versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. O que é o sol nascente? É o Oriente. É o Oriente. Então, dizer sol nascente ou dizer Oriente é a mesma coisa, ou não? Então, esta mensagem, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que mensagem é? Tendo o selo do Deus vivo. É O selamento. É uma mensagem, não só que o verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo, mas é uma mensagem que apela às pessoas a receber o quê? O selo de Deus. E o que é o selo de Deus? É o sábado. É o sábado. Então este é um pequeno grupo que está chamando as pessoas, está chamando a atenção das pessoas para quê? Em oposição àquilo que o Rei do Norte, suposto Rei do Norte, estava a ensinar. Ele estava a ensinar que é o domingo, e estava a ensinar o quê? A doutrinar as pessoas de que se não for feito desta forma, o planeta vai ser destruído. Mas há um grupo neste mundo, um pequeno grupo, um pequeno remanescente que vai estar a dizer o quê? Não, o Rei do Norte é Jesus Cristo e o selo do Deus vivo é o Santo Sábado e não o domingo. E quando o Rei do Norte, juntamente com o Rei do Sul, eles já se aliaram, ele já o despojou de todos os seus, financeiramente, todos os seus bens. Quando ele ouve estes rumores, o que é que ele faz? Sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Esse é o decreto de morte, né? Provavelmente. Gostava que abríssemos no livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 43. O rei de Babilônia, que é o rei do norte, ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como as que está de parto. É um pouco isto que está aqui. Irmãos, isto é apenas uma hipótese de cumprimento deste versículo. Não quer dizer que seja exatamente assim. O que é facto é que Deus garantiu que iria ter um povo nesta terra que iria pregar alguma mensagem que é completamente, como é que é dizer, aflitiva para o Rei do Norte. Revolucionária, talvez. Ela não é fácil, e eu até gostava de vos ler aqui uma citaçãozinha, que depois, se por acaso os irmãos, depois de concluirmos este estudo, quiserem avançar, por exemplo, para o estudo das 3 mensagens angélicas, começar a esmiuçá-las um bocadinho. Diz-nos aqui esta citação do Espírito Profecia, só um bocadinho que eu vou aqui procurá-la.
ver se eu encontro rapidamente. Exatamente, está em Testemunhos para Ministros, no capítulo 3, página 117.5, que diz o seguinte: no próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo. Quem é o seu povo? Somos nós. Remanescente. E encarregou-o, escutem, e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado. Irmãos, Deus nos chamou para expor a maldade do homem do pecado. O que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Digo-vos, não vai ser uma mensagem fácil de ser transmitida, mas também não é uma mensagem fácil de ser ouvida. Isto vai enfurecer o rei do norte. Belinha, qual é o... Belinha? Sim. Qual é a página desse Testemunho para Ministros, volume 3, 17.5? É o capítulo 3, página 117.5. 117, obrigado. Sim. Vou ler só mais uma citaçãozinha, porque isto faz parte do estudo das 3 mensagens angélicas, faz parte da introdução, mas em Primeiros Escritos, na página 118.1, diz o seguinte: vi então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar, olhem aqui o selamento, e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Qual é a citação de novo? Primeiros Escritos, qual é a página? 118.1. E, portanto, pode não ser desta forma, lá está, mas temos que estar atentos, como Jesus disse, eis que vos digo antes que acontecer, para que quando acontecer, vós creiais. Então, voltemos a Daniel, e estamos quase a chegar ao fim, versículo 45. Portanto, a mim me parece que aqui o versículo 44 é efetivamente o alto clamor. É o alto clamor e também o decreto de morte. Porque diz aqui que ele saiu para destruir e extirpar a muitos. O que é extirpar? É acabar com a raça deles. Não é verdade? É aniquilá-los completamente. Portanto, isto parece-me ser o decreto de morte. E depois diz, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que é que isto significa? A tal pedra que foi cortada sem mão e que vai destruí-lo, e é a única forma de o destruir. É com a vinda de Jesus. Agora, eu quero dar entrada no capítulo 12, porque o capítulo 12 começa assim. Naquele tempo se levantará Miguel. Qual tempo? Do verso 40 ao 45. Exatamente. Portanto, é precisamente neste tempo de angústia, de aflição, de tormento, de proclamação, de decreto de morte, que precisa haver uma intervenção divina, porque senão nós seríamos completamente exterminados. Naquele tempo se levantará Miguel. Esta expressão se levantará, ela parece ser o oposto de assentar-se. E onde é que nós vimos que alguém se assentou? No início do julgamento, lembram-se? Sim. Em Daniel 7, a partir do versículo 9, sobretudo no versículo 10, diz que assentou-se o juiz e abriram-se os livros, ou seja, o início do julgamento. Mas quando Miguel se levanta, significa o quê? Terminou. Terminou.
Acabou a graça. Acabou a graça. Uau! Então isto aqui já nos remete para alguma coisa. E, irmãos, novamente eu chamo a atenção para aquelas 3 citações que eu vos dei no início, e quando eu vos disse que Ellen White tem pouquíssimas referências a Daniel 11. Como é que nós sabemos se isto é mesmo assim? Bom, vou apenas ler-vos mais um bocadinho do versículo 1 de Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor, e nós sabemos que o juiz é a favor dos santos do Altíssimo, se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, chamado o tempo da angústia de Jacó. Desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, mensagem de esperança. Tranquilizemos o nosso coração. Naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Por que é que eu estou a ler até aqui? Irmãos, porque Ellen White pouquíssimas referências tem a Daniel 11, mas ela tem uma referência de Daniel 12:2. E eu agora não vos posso dizer mais, são cenas do próximo capítulo, mas aqui é que está o segredo, porque não temos tempo, senão eu dizia. Aqui está o segredo, Ellen White tem uma referência a Daniel 12:2. Irmãos, é uma pena isto ficar para quarta-feira, porque quarta-feira nós vamos ter aqui um descodificado, um mistério muito bonito. É que Deus escondeu o que está em Daniel 11 no livro do Apocalipse, no livro do Grande Conflito. Porque ela refere textualmente Daniel 12:2. Agora, o TPC que eu deixo para os irmãos é pesquisar onde é que está Daniel 12:2 no livro do Grande Conflito. Porquê? Porque a partir dessa altura nós vamos começar a andar para trás. Porque na altura ela não pôde, ou não quis, ou não pôde, fazer referência a Daniel 11. Porquê? Porque havia um entendimento no tempo dela, um entendimento por parte do marido dela, James White, e por parte de um outro pioneiro. E cada um deles tinha uma ideia diferente acerca do Rei do Norte. Quem é o Rei do Norte? O marido dela dizia que era uma coisa, o outro dizia que era outra. E na altura a Turquia estava em grande preeminência. E Ellen White não quis que a acusassem que ela estava a valorizar o entendimento do marido em detrimento do outro irmão. Então ela escondeu isto no Grande Conflito. E é esse descobrir deste segredo que nós vamos ter na quarta-feira, se Deus quiser. Está bem? Pode ser? Vamos fazer uma oração. Diz, Alice. Na minha Bíblia, eu tenho a Bíblia com 8 livros da senhora White atrás dela e tem umas referências. Daniel 12:2 diz que está na página 637, ou seja, no capítulo 40, só uma dica. É capítulo 40? É. Ok. É no capítulo 40. Mas depois vamos ter que fazer aí um jogo interessante, está bem? Para sabermos o que é que... Para percebermos um bocadinho melhor onde é que ela falou sobre Daniel 11, sem dizer que era Daniel 11. Está bem? Vamos concluir com uma oração e depois abrimos para umas perguntinhas, está bem? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é um Deus maravilhoso que deixou ficar tantas coisas, mas Senhor, se não fosse a ajuda do profeta que o Senhor levantou para o tempo do fim,
com uma mensagem de tempo e com uma mensagem de juízo, nós certamente estaríamos muito em dificuldades para compreender todas estas coisas. Mesmo assim, Pai, se ainda não temos luz suficiente, certamente é porque não a temos buscado como a tesouros escondidos. Que o Senhor nos ajude a clamar por entendimento, por sabedoria, por luz, para que o Senhor nos tranquilize o nosso coração e nos dê a segurança que necessitamos daqui para a frente. Peço uma bênção muito grande para todos estes irmãos, para as suas famílias, para os nossos líderes, os nossos pastores, que nós acordemos, despertemos, dê-nos um espírito de contrição, um espírito de humilhação, um espírito de reconciliação com todos. Ó Pai, por favor, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra que nós temos, dê-nos um coração de carne, escreva a sua lei no nosso coração. Amém. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.